Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Batunas, e este é o programa Vida Inteligente. Você tem um guru, hein? Você já teve um guru? Você segue algum guru? Quem é o seu guru? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Se você não segue ninguém, perfeito. Se você segue, nós vamos trocar umas ideias aqui sobre isso, sobre essa necessidade, o porquê disso, o que é um guru, e assim vai. E trago aqui, já estava na hora de retornar, né? Meu querido amigo e irmão René Monterrey, para a gente trocar essas ideias fraternas, como sempre, o bate-papo, como se fosse a sala da sua casa, da minha, da dele, e em linguagem coloquial que todo mundo entende. E assim a gente vai fazer hoje também. E aí, Renê, como é que você está? Tudo Tá bem? tudo em ordem, Grego, e por aí, tudo bem? Tudo bem? Sobrevivendo! Only the strong survive. Aquela música lá do. Eu falo assim, eu estou em harmonia com o todo. Só assim mesmo, porque, porra, eu vou te contar, mas tudo bem, nós estamos aí, sobrevivendo. Vamos tocando aí. Então, vamos que vamos, né? Cada dia é um despertar diferente, né? O que será que vai acontecer hoje? Né? O que tá? Não é, mas Exatamente isso, né? Renê, você tem algum guru? Olha, acho que não, tá? Eu acho que não, mas a gente sempre arrisca, né? A gente sempre arrisca saber uma opinião aqui, outra lá, né? Para saber, né? Para saber das coisas, né? A gente não pode ser assim. Eu acho que a gente não pode ser centrado só na gente, né? Ah, a resposta está dentro, não sei o quê, então eu não escuto mais nada, aí só fico focado em mim, aí isso já é teimosia, alienação, muitas vezes, né? Muita gente precisa ouvir as respostas das outras pessoas, mas nem sempre, né? Nem sempre isso significa que a gente tem que pegar e seguir exatamente aquilo que a outra pessoa fala, né? Eu acho bacana porque a gente brinca, né? A gente brinca no bom sentido sempre. Existe aquela brincadeira maldosa, né? Mas aí encontrou Renê, meu guru, né? Aquela pessoa. A gente fala assim, o que a gente quer dizer com esse meu guru? Eu, pelo menos, quando falo isso, né? É a pessoa com que eu tenho o maior prazer de conversar, porque eu sei que de lá vai sair alguma coisa que vai me fazer bem, que vai me dar uma série de gatilhos para eu ir atrás. Então é isso, né? Mas não tem nada de gurulização. Então, É, primeiro, então vamos lá. O seu conceito de guru, cada um fala de uma forma, né? Outros querem falar em indiano, guru. Outro, olha, eu sou guru mesmo, aqui é brasileiro mesmo o troço. Qual é a sua visão sobre um guru? olha, Grego, é o seguinte, tá? O que eu imagino, tá bom? Eu imagino é o seguinte: a gente começou falando do tumulto que a gente está vivendo, etc., né? Sim, E o que acaba acontecendo, né? A gente acredita que espiritualidade é tudo maravilhoso. Sabe assim, a gente acredita que eu vou me espiritualizar, eu vou ficar só elevado, tendo ideias elevadas, eternamente no nirvana. E agora se vende uma ideia de que se você tá a pessoa espiritualizada, tudo na vida dela vai fluir, tudo vai acontecer, né? Porque você está em harmonia e etc, tá? É sempre bom lembrar, né, que o universo ele não é harmônico. Tá? Quando a gente vê um mapa astral e a gente vê todos aqueles riscos vermelhos, aqueles riscos azuis, etc., né? Aquilo significam aspectos tensos e aspectos harmônicos, tá? Ou seja, né, o próprio universo ele tem tensões, sabe? Então é impossível a gente estar num plano onde a questão da tensão, a questão do conflito, ele seja evitado. Tá bom? Só que a gente imagina que se a gente tiver um conhecimento, se a gente tiver alguma coisa nesse sentido, que a gente vai pegar e a gente vai conseguir realizar isso. Na verdade, a gente quer um atalho. A gente imagina, então, que, por exemplo, o que é um guru? Um guru é uma pessoa que eu considero e que eu acredito, então, que ela tem todas as chaves para todas as respostas que eu quero e que eu preciso,
e que a partir do momento, então, em que eu vou lá e pergunto para ele resolve tudo para mim. Sabe, a partir do momento que ele resolve tudo para mim, eu não tenho mais conflitos nem nada, basta eu seguir o que ele fala e a minha vida vai fluir maravilhosamente, né? Então, se eu vou trocar de carro, se eu vou comprar um apartamento, se eu vou casar ou coisas desse tipo, né? As pessoas ficam esperando esse Sim. tipo de comportamento, né? E achando assim, volta, né? Achando que esse guru é uma pessoa assim que ele, porque ele tem todas as chaves, ele não tem problema nenhum, que a vida dele é maravilhosa, uma Isso. coisa assim, O tá? perfeito, o perfeito. É. É o perfeito, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo, a gente percebe que não existe evolução sem conflito, né? O conflito, ele faz parte do crescimento e o conflito é interior. Ninguém vai acessar o nosso interior para resolver um conflito nosso. Tá, eu posso até ver do lado de fora, eu posso ter percepções, e mapa astral, outras coisas, mas o conflito é seu. Eu não tenho, eu não tenho como agir dentro do seu conflito. Tá, e você, a grande questão, né? Então, as pessoas elas pegam, elas elegem gurus e elegem pessoas assim, então elas vão seguir aquelas pessoas, tá? É como se fosse assim, vou ter um atalho, tá bom? Peraí, se eu seguir tal pessoa e fizer tudo o que ele manda, então a minha vida vai fluir, vai dar tudo certo e etc. Eu não preciso, eu não tenho trabalho nenhum, Pois não é, tenho pois conflito nenhum, não tenho trabalho nenhum, tudo flui na minha vida e pronto, sabe? Mas não existe isso. não. Né? Não existe. Você está querendo assim viver num mundo que não existe, num universo que não existe. Que nem eu falei, né? O próprio universo ele tem conflitos e isso faz parte da própria existência. Agora, o que acaba acontecendo, né? Então, essa pessoa ela elege alguém e ela vai seguir fielmente os passos desse guru que ela elege. E o que acaba acontecendo? Ela se anula, tá? Então, a grande questão, né, de tudo é a seguinte: o conflito existe para que a gente o supere, porque todas as vezes que a gente supera um conflito, a gente cresce. Tá? Agora, pensa no seguinte, Grego, eu acredito a coisa mais importante que a gente tem é a nossa, que a gente veio para desenvolver, nosso eu interior, nossa individualidade como alma e etc. Sabe, como que eu posso entregar minha alma, minha individualidade na mão de uma outra pessoa Pois é. para ela dizer para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer? Mas ela é graduada em não sei aonde, ela fez curso na Índia, no Tibete, etc. Sabe, tudo bem, né? Tudo bem, mas ela fez, né? Mas assim, esse fato não implica que eu deva pegar a minha alma, né? É bem isso, é pegar a minha alma e entregar nas mãos dessa pessoa para falar para ela assim, ó, faça o que você quiser com a minha alma, leva para cá, leva para lá e etc. Sabe? Porque isso não é evolução. Então, eu acredito que vem um ser iluminado, muitas pessoas têm essa ideia, vem um ser iluminado, vem Maitreya, seja quem for, basta eu saber quem é e basta eu ficar atrás dele, fazendo tudo aquilo que ele manda, e aí então pronto, eu estou salvo, eu estou resolvido e a minha evolução ela está garantida, e a coisa não funciona desse jeito, não tem sentido nenhum Ficar alguma coisa. ficar sempre esperando, né? Nós usamos aqui, tenho certeza que você usou Maitreya, porque é o avatar do momento, né? Já foi Cristo, tudo, É, todas as filosofias estão dizendo sobre a vinda do Maitreya, né? Não é exatamente. determinada filosofia nem nada. Eu gostaria, antes de você dar sequência, eu achei muito interessante, quando você falou, eu fui ver aqui o que é um guru. Um guru é uma figura que desempenha um papel fundamental na orientação e no desenvolvimento espiritual de seus seguidores. A palavra guru tem origem no sânscrito, que significa professor ou guia. No contexto da espiritualidade, um guru é visto como alguém que possui um conhecimento profundo sobre a vida, consciência e as práticas espirituais, ajudando os outros a alcançar um elevado nível de entendimento e iluminação. Os gurus espirituais geralmente possuem características
marcantes que os diferenciam. Eu só li essa pequena introdução e você falou inicialmente sobre esses grandes gurus nacionalmente conhecidos, todos eles foram gurus. Jesus foi um guru, Krishna Isso. foi um guru, Buda foi um guru, né? Isso aqui, por isso que eu li essa introdução, essa visão, para ver. Agora, eles têm um conhecimento indubitável. Nossa, quanto eu aprendi, quanto você aprendeu com o que esses gurus passaram, esses seres diferenciados. Mas só que isso teria realmente nenhum desses gurus que você citou, essa coisa, esse gancho que eu quero pegar para a gente dar sequência, ele nunca escravizou ninguém, nenhum, nem Zaratustra, nem Krishna, né? Sempre passaram, a maioria não deixou sequer coisas escritas, só ficou no verbo, ou seja... A gente sabe o que escreveram deles, né? E não o que eles escreveram, né? Jesus não escreveu nada, escreveram dele, né? Mas ele não escreveu nada, né? Então, hoje nós estamos escravizados, nossa civilização, povo, escravizados por gurus ou pseudo-gurus, né, que é o nome, que criam uma grande... porque vivem de seus seguidores e aí criam essa dependência que você acabou de dizer muito bem, que não liberta ninguém, né? E nós estamos aqui para libertar as pessoas. Né? Então, é um troço... Você sabe, assim, é muito engraçado, sabe? Eu tive uma relação com uma pessoa, né, que foi um grande mestre para mim, né? Sim. Que a gente sempre comenta, né? E o que acaba acontecendo? Às vezes eu chegava e falava assim para ele, o que você acha de tal coisa? Ele falava, aí ele devolvia para mim, o que você acha? Eu falava assim, fulano acha isso, ciclano fala aquilo, Jesus fala aquilo, Krishnamurti fala aquilo. Aí ele falava assim, esse é o pensamento deles, mas o seu qual que é? Tá? Não tinha, sabe, aquela história assim é que nem as pessoas imaginam, né? As pessoas imaginam que uma pessoa dessas é uma enciclopédia que você fica o tempo todo perguntando isso e aquilo, e a Garta, e não sei o que lá, sabe assim? E ele fica respondendo, sabe assim, tá? As pessoas esperam alguém desse tipo, né? E assim, não é nada disso. Na minha experiência, as pessoas que eu conheci, que eu considerei mestres, né? Era muito interessante, porque assim, o que menos me importava nessas pessoas era o conhecimento delas, sabe? Elas eram almas tão maravilhosas que eu queria ser igual àquela alma. Eu não queria saber o que eles sabiam, né? E o que acabava acontecendo, né? Por quê? Porque muitas pessoas não eram letradas, muitas pessoas não tinham formação intelectual profunda e etc, né? Mas o que eles traziam era um exemplo de alma que era alguma coisa invejável, sabe? Assim, né? Então, nossa, eu era jovem naquela época, eu falava, não, quando eu ficar velho, eu quero ficar desse jeito, né? Tá? Não era o conhecimento que estava importando, tá? O que estava importando realmente é aquilo que aquela pessoa tinha conseguido se tornar no meio da caminhada dela. Então, é muito engraçado, né? Aí a pessoa associa o guru ao conhecimento. Sabe, hoje a gente abre a internet, é um horror, tá cheio de gurus falando barbaridades, né? E todo mundo pagando pau, como se diz, né? E todo mundo pagando pau assim para eles, que você fala assim, nossa, essa pessoa que ela está falando não tem sentido nenhum, isso daqui não tem cabimento, uma coisa desse tipo, né? Basta você ter bom senso, não precisa nem ter conhecimento, sabe, Grego? Basta ter bom senso. Mas você vê que as pessoas, assim, elas vão se deixando levar, sabe? Então, realmente, acaba sendo complicado, né, esse tipo de coisa. A gente volta, né? Porque é como se fosse assim, eu quero que alguém pense por mim, eu quero que alguém me aponte o caminho, eu quero que alguém resolva os meus conflitos, eu quero que alguém resolva os meus problemas, eu quero que alguém seja uma enciclopédia quando eu preciso, quando eu leio um livro e não entendi alguma coisa,
né? Ou seja, né? Sabe, tudo bem, hoje você tem o Google, né? Verdade, verdade. Você tem o Google que faz tudo isso, você não precisa de um guru, né? Não Para essas precisa. coisas, né? Então, realmente, você vê, né, que o que acaba acontecendo, né, é que as pessoas elas estão procurando atalhos, elas estão procurando caminhos mais curtos, elas estão procurando atalhos, sabe? E a questão, realmente, a questão não é assim que acaba acontecendo, né? Por quê? Porque a gente não tem como a gente crescer no colo de outra pessoa, né? O crescimento ele é sozinho, não adianta, sabe? Se você pega um pai, por exemplo, é um pai por melhor que ele seja, mas aquele pai que faz tudo pelo filho, né? Aquele filho não cresce, né? Aquele filho não amadurece, ele não Verdade, cresce. verdade. Então você não, é impossível você imaginar que um ser espiritual de verdade, esse ser Dependente. espiritual, ele exista para infantilizar a gente, para escravizar a gente, para tornar a gente independente, sabe? Isso daí é completamente o oposto do que a espiritualidade pede, né? Então, às vezes as pessoas elas imaginam, a gente volta, as pessoas elas imaginam que espiritualidade é o nirvana, etc, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, sabe? Assim, uma vez eu comentei isso já, né? Num dos piores momentos da minha vida, sabe? Terrível, terrível. Sabe aqueles momentos que nada dá certo? Todo Sim. lugar que a gente põe a mão não dá certo, em todos os setores, etc., né? E eu comentei com uma senhora que eu considerava muito, né? Eu comentei com ela, poxa, por que está acontecendo isso? E ela falou assim, o que você pede? Eu falei, eu só peço consciência. Ela falou, então, agradece, está te sendo dado isso. Você está tendo Porque eu estava consciência. tomando consciência da minha incapacidade, da minha inutilidade, da minha Perfeitamente. limitação. Pensa que consciência é só coisa boa. Não, é você É, enxergar. consciência, consciência você não, a consciência você nunca vai ter se você não confrontar com a sombra, né? Dúvida, não tenha É, dúvida. e o que acaba acontecendo? Aí é interessante, aí faz de conta que existe um ser de luz, que é um guru, tá bom? Tá, então vamos imaginar uma vela, tá? O que acontece? Quando você está longe da vela, a tua sombra é pequenininha. Conforme você vai se aproximando da vela, a sombra vai ficando maior, É verdade. né? Com a gente acontece a mesma coisa, Grego. Com a gente acontece a mesma coisa, sabe? Então, quando a gente está procurando um guru para que a nossa sombra fique pequenininha, mas se ele for de verdade esse ser luminoso que a gente imagina, né? Não, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a nossa sombra vai crescer, né? Por quê, né? Porque a gente ele tá lá para fazer a gente ver aquilo que a gente precisa superar para crescer. Isso não é gostoso, não é legal, não é gostoso nem nada, mas faz parte, né? Como que eu vou crescer? As pessoas elas imaginam que existe uma fórmula de crescimento, de evolução espiritual, onde eu pego tudo aquilo que eu não gosto em mim e coloco debaixo de um tapete, né? E represo, faço de conta que aquilo não existe mais. Aí eu fico só com o lado meu que eu gosto, né? E as coisas fluindo maravilhosamente, acreditando, eu estou espiritualizado. E não é isso que acontece, né? Não é isso, não é desse jeito que a coisa caminha, né? E a gente volta, né? Então, o mestre de verdade é aquele que vai te mostrar aquilo que você não quer ver, né? E o mestre, o mestre, o pseudo mestre, né? É aquele que ele vai falar aquilo que você gosta, ele vai falar aquilo que você quer, tá? Aliás, é interessante, né? Não sei se você já experimentou conversar com a inteligência artificial, sabe? Não, não. Você começa lá a fazer uma pergunta a respeito de algum assunto assim, ela começa a te responder, sabe assim? Aí você vai falando mais. É muito engraçado, ela te ilude, porque você não. Ela sabe que você não sabe, né? Mas ela não é inteligente, na verdade, né? Na verdade, ela é uma cópia do nosso cérebro.
tá? Do nosso modo de raciocínio. Então, o que acaba acontecendo? Você vai fazendo uma pergunta para ela, ela vai te respondendo, mas é muito convincente, tá? Depois de um determinado tempo, Greg, ela começa a te bajular. Sabe assim, ela começa a te bajular, ela começa a falar coisas que você gostaria de ouvir, Eu sabe? vi. Já te analisou, né? Já te analisou. Tem o tal do algoritmo, né? O tal do Isso. algoritmo sabe a tua idade, sabe o que você assiste, sabe o que você vê, sabe com quem você conversa. E então, baseado naquilo, é que ela começa a te dar as respostas, sabe? E ela te convence. Tá? É Cara, incrível, né? isso daí, se a gente olhar essa revolução tecnológica que a gente está tendo com esses olhos, sabe? É muito interessante para a gente entender como que funciona esse mecanismo da mente, etc. Tá? Mas é Interessante muito e engraçado, né? preocupante, né, Renê? Muito preocupante Preocupante, é. também. Mas é muito engraçado porque o que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo é que, né, vai idiotizando as pessoas. Com Né? certeza. Tipo, né? Eu uso também, tá? Mas assim, por exemplo, né? Você pega hoje numa faculdade, algum lugar assim, né? Em que a gente tem que ter professores muito bons, sabe? Para que conheçam profundamente um assunto, porque qualquer pessoa hoje pega um trabalho aí, joga lá na inteligência Nossa. artificial, sabe? Né? Qualquer jovem pega aquilo lá, apresenta um trabalho com citações bibliográficas, etc., que ele nem sabe o que é, Nem sabe, nem sabe. nem sabe o que é, né? Então, ele vai se graduando, entre aspas, né? É a mesma questão do espiritual. A mesma questão, tá? Você pega a tua evolução, você coloca na mão de uma instituição, você coloca na mão de uma pessoa, etc., onde você vai se graduando lá dentro, porque você tá repetindo que nem papagaio tudo aquilo que te dizem, e, na verdade, isso é evolução? Claro que isso não é evolução. Claro que não é, claro que não é. Né? Eu me lembro bem quando eu palestrava, e eu chegava ao final das palestras, era e continuo sendo especialista em ufologia, extraterrestres, essas coisas aí, né? Mundos, mundos fora da Terra, né? E chegava no fim, as pessoas gostam, sempre falei bem, eu tenho facilidade de comunicação. Chegava no fim, eu encerrava a minha palestra dizendo: gente, me esqueçam, fiz o meu trabalho aqui, apresentei o meu conhecimento, me esqueçam, não me procurem nem façam coisa nenhuma. Então, me sentia realizado em passar informação e fazer. Vai caminhar, vai buscar agora o restante das suas informações. Eu acredito que você também, como eu já te conheço há um certo tempo, eu acredito que você deve fazer as mesmas coisas, porque para uma pessoa que mostra para pessoas, você como profissional, pessoas te consultam, né? Você fala, Renê, como é que eu sou? Isso aqui, aí o Renê mostra como é que é, mostra as coisas que tem que trabalhar e tudo isso aqui, pronto. Aí as pessoas não fazem mais nada na vida a não ser procurar o Renê por e-mail, por telefone, para perguntar se amanhã ela pode comer arroz com lentilha e não vai fazer mal, né? Então, eu acho que isso que é bacana, não é nada contra o guru. Todos nós somos gurus, né? Todos nós temos alguma coisa a passar para alguém, mas Exatamente. a gurulização da libertação. Gente, eu te dou, você precisa disso, está aqui ensinar a pescar, né? Está aqui a vara, vai, se vira, joga, perde o anzol, perde a isca, mas vai aprender sozinho. Pô, que bacana, o Renê um dia me ensinou a pescar, e sou grato ao Renê por ele ter me ensinado a pescar, mas eu não vou todo dia na casa do Renê, né? Pedir, Renê, leva comigo lá para pescar. Então, essa questão, né? Os grandes mestres que passaram por aqui sempre fizeram isso. E, Renê, por que da necessidade do ser humano? Pô, eu não consigo, eu tenho, sei lá, eu sou muito ignorante não de burrice, mas eu sou ignorante mesmo. Eu não Eu consigo também descobrir. sou, né? Ignoro milhões de coisas, Não, né? porque apesar de estudar todo esse tempo aí, anos e anos, mais de meio século, não consigo entender. Eu vejo psicologia, todas as metafísica, eu leio sobre muita coisa, né?
e agradeço aquelas pessoas que escreveram, que são gurus, né? Gurus, realizaram uma obra, soltaram ali, tchau, tchau, se virem ali. Então, eu não entendo por que as pessoas ainda, acho que nós já falamos em vezes anteriores, o porquê dessa dependência das pessoas, né, em não fazer absolutamente nada e esperar tudo pronto. Como é que você vai aprender, por exemplo, a decifrar um mapa astrológico, se você desse aula, por exemplo, se você entregasse todo o mapa aqui para a pessoa, pronto, ó, tem um cliente meu aqui que nasceu no dia 11 de maio de 1951. Aí o René faz para o mapa para a pessoa e ela, o intermediário, que seria o teu aluno, né, vai entregar como se ele tivesse feito. Qual é o sentido da coisa? Eu acho que essa é uma das razões, das inúmeras, milhares, milhões de razões, que a gente está nesse pé na humanidade, né? Pô, nesses dias, vivendo esses dias hoje. Por que, ao seu ver, sob o seu ponto de vista, sob a sua ótica, sei que você é um cara estudioso, holista, espiritualista, por que a pessoa não consegue se desvencilhar dessa necessidade de ter um guru, de ter um líder espiritual, digamos assim? Isso é complicado, né? Porque existe a Muito. questão do ego também aí no meio de tudo isso, né? Opa! Existe a questão do ego, sabe? Assim, uma vez eu atendi uma pessoa, né? E na época eu fazia mapa astral, mas isso é no tempo do atendimento pessoal, né? Tá? Presencial. Então, presencial. Aí eu fazia o mapa astral, mas na época eu estava fazendo umas técnicas de regressão, umas técnicas assim também que a gente trabalhava, né? Então a gente pegava os temas do mapa astral e depois da sessão da leitura do mapa, a gente ia trabalhar esses temas, assim, onde que tem esses nós que precisavam ser liberados e etc, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Aí, uma vez teve uma pessoa que eu atendi, aí ela acabou me convidando para ir num evento lá, de aniversário, uma coisa desse tipo, né? Aí eu cheguei lá, sabe, assim, ela ficou me apresentando, esse daqui é meu guru, esse daqui é meu mestre, sabe? Que coisa terrível, Grego, que coisa terrível. Imagino. Sabe, assim, constrangedor, terrível, sabe, Tem gente que assim, adora, tem gente que você adora. perde, você perde o direito, você perde o direito as pessoas ficam reparando Isso é autêntico. o que você come, o que você bebe, o que você faz, sabe, você perde o direito você perde a sua liberdade individual Isso, dentro daquilo. mesmo. Sabe assim, tá? Então, assim, é extremamente constrangedor uma coisa desse tipo. Sabe? Agora, mas tem gente que gosta, entendeu? Nossa. Tem gente que gosta. É o que mais tem, né? O que mais tem é gente que quer chegar nos lugares, assim, ser apresentado, né? Como alguma coisa desse tipo, né? E realmente é complicadíssimo isso. Né? Eu passei por mais de uma vez por situações assim. Uma vez também, com o tempo que eu dava aula lá, lá num grupo em Santo André, e assim me convidaram. René, a gente vai fazer um encontro do grau, etc. Né? Vem, a gente gostaria que você fosse, etc. Tal, né? Era um sábado à tarde. Que legal, né? Sábado à tarde, encontrar com a moçada, etc. Claro, claro. A hora que eu sentei, né? A hora que eu sentei e começamos a conversar, não sei o quê, aí todo mundo começou a tirar caderno para escrever o que eu estava falando, sabe assim? Isso daqui é terrível. Não, peraí, não é desse jeito, não, a coisa não é assim. Né? Não é assim, sabe, que você tem que ficar falando. Né? Hoje, por conta da astrologia, as pessoas acham assim que a gente tem todas as respostas. Né? Não tem, a gente não tem as respostas. Né? Aquela coisa assim, os astros eles inclinam, mas não determinam, né? E tem outra questão também, né? Que quando a gente fala de fatos, previsões de fatos, por exemplo, né? Então, esses astros, esses oráculos, etc., eu acredito que eles nunca erram, tá? Mas eu acredito que a gente erra ao interpretar
e eu acredito que eles se referem a níveis que a gente não compreende. Às vezes ele está falando, isso daqui vai ser uma coisa que vai acontecer no teu nível emocional, isso daqui é algo que pode acontecer no teu nível objetivo, isso daqui é algo que pode acontecer no teu nível mental, sabe? Não significa exatamente que aquilo vai existir como se fosse assim uma coisa objetiva que você prevê, aí você fala assim, vai ter uma pedra no caminho aqui, então eu vou desviar da pedra e não vou passar por ela. Não existe isso, né? Não. Não existe, né? Mas a gente vê, né, que as pessoas elas querem isso, né? Hoje tem esses gurus, hoje essa coisa da prosperidade, né? A prosperidade, porque eu mereço, sabe? Porque eu sou bem-sucedido, eu mereço, não sei o quê, tal, sabe? Tem esses gurus da prosperidade, né? Que estão aí assim, nadando de braçada. Cada dia mais prósperos. Eles estão cada dia mais prósperos, nadando de braçada, sabe? E é muito engraçado, porque eles sempre vão falar assim, olha, existe isso, mas se você não fizer isso, não dá certo, tá? É sempre alguma coisa que ele sabe que você não vai persistir, não vai fazer, e aí para depois ele te vender um curso, né, a respeito daquilo, né? E assim ele acaba te mantendo sempre aprisionado, né? Sempre aprisionado nele, né? E ele nadando de braçadas, né? Tipo também esses líderes religiosos, né? Que a gente não pode dizer nomes específicos, né? Mas esses líderes religiosos que é a mesma coisa, né? Sabe? Eu quero uma caixinha de... eu quero 1.000 pessoas, cada um dando R$1.000. Estão precisando arrumar. Em troca, eu dou uma toalha que eu benzi com a minha urina, sabe? Um negócio assim, né? E tudo. E aí as pessoas entram nessa, né? Porque elas se sentem privilegiadas, né? Elas se sentem privilegiadas de ter alguma coisa. Eu tenho alguma coisa dessa pessoa, eu tenho um contato, sabe? E é deprimente isso, né? Porque assim a espiritualidade de verdade é uma troca que flui. Os seres espirituais, Grego, eles são como um rio, é um rio que está fluindo tudo. Sabe? Está fluindo espiritualidade, está fluindo humano junto, está fluindo, né, aquilo tudo, né? E assim, ele está lá para você perceber e absorver toda aquela alma, né? Aquela alma fluida, aquela experiência de alma, ela está lá assim para inspirar a gente, para que a gente mude também, sabe? Mas não para que a gente pegue aquilo para nós assim e acabe, né? Pega, por exemplo, fazer de conta que é um rio, eu vou pôr aquele rio numa garrafa e vou ficar levando a garrafa para onde eu vou, né? E me sentindo assim privilegiado porque eu tenho aquela água naquela garrafa, né? Sabe? Então não é assim que a coisa funciona, né? A gente percebe que a gente volta àquela questão que o espiritual ele vem para nos libertar e não para nos aprisionar. Eu sou dessa filosofia. Sabe, o Avatar, a dona Helena dizia isso, né? Avatar é liberdade. Ele vem para nos libertar. Tudo aquilo que aprisiona não é o Avatar. É mesmo, porque eu não entendia, por exemplo, só para ficar um pouquinho, ajudar a pensar. Quando falavam para mim no passado, assim, 40 anos atrás, quem ama liberta, né? Eu não entendia. Podia falar o que quisesse para mim, quem ama liberta. Como que eu amo, eu vou libertar o que eu amo? Tá louco, liberta você. Eu não vou libertar isso aqui, né? Ainda mais taurino, né? Sim, mas eu não tinha consciência. Então, veja só, continuo taurino, você acabou de dizer agora, continuo taurino e hoje eu entendo o que é quem ama liberta. Né? Então, basta você querer saber o que é isso e realmente é o que todos nós, assim, verdadeiros espiritualistas, porque nós temos, eu, você e tantos outros, apesar de a gente trabalhar para ajudar na mudança da consciência, precisamos ajudar a mudar a nossa própria, né? Nós estamos aqui para nos trabalharmos, né? Principalmente através disso.
Então, nós temos que buscar, nós temos consciência disso, e nós queremos ajudar as pessoas a caminharem sozinhas, vamos dizer, ou então em grupos afins, mas sem nenhum tipo de dependência. Eu, Renê, o Zé, o Pedro, fulano, Beltrano, somos todos um, com a sua individualidade. O Renê não é mais guru que eu não sou mais guru que o Renê, mas eu aprendo muito com o Renê aprende muito comigo, e eu aprendo muito com o Zé. E é isso, e é isso. Quando eu sou muito crítico aqui na telinha, né? Pessimista, não sei o quê, não sei o que lá. Não, eu sou realista, sou realista. Eu quero chamar atenção sobre certas coisas que as pessoas não querem ver. É aquele ditado, né, Renê? O pior cego é aquele que não quer ver. Ele tem olhos, tem visão, pode ir no oftalmo lá, vai ver que está 100% de visão, mas ele não consegue enxergar. Por que isso aqui? Por que isso aí? Essa incógnita dessa equação é que eu não consigo resolver, por enquanto. Porque você vê, né, Grego, por exemplo, a verdadeira iniciação, iniciação seria a verdadeira religião, né? Religião no sentido de religar, sabe? Eu estou me ligando com a minha essência, com a minha mônada, etc, etc, sabe? Então, é interessante porque ela implica a individuação. Tá? Só que a gente acabou pegando a religião, ela foi distorcida, né? E a religião que a gente conhece, ela quer seguidores. Ela não quer pessoas realizadas, ela não quer pessoas que pensem por elas mesmas, ela quer pessoas que sigam, né, aqueles padrões, aqueles dogmas, aquilo que ela determina e pronto. Né? Então, você vê que é muito engraçado, né? Quando a gente estuda a antropogênese, que tem aquelas alma-grupo, tudo começa com uma alma-grupo, depois essa alma-grupo ela precisa passar pelo processo, né, de individuação até ela se individualizar, né? E aí todo mundo imagina que Aquário depois é alma-grupo novamente, mas Aquário não é mais alma-grupo. Aquário é assim, a partir do momento que eu desperto alguma coisa em mim, sabe? O que eu vou fazer? Isso que eu desperto em mim vai despertar, eu vou te ajudar a despertar em você. Claro. E você vai despertar no outro, o outro vai despertar no outro, sem que a gente perca a nossa individualidade, entendeu? E aí eu te respeito dentro da sua individualidade, você me respeita dentro da minha, a gente respeita o outro dentro da individualidade dele, né? E assim, e cada um segue a sua voz interior sem precisar de uma referência religiosa do lado de fora. Exato, exato. Só que esse guru, entre aspas, né? Ele está reforçando essa ideia de religião, sabe? É um líder que eu sigo, né? E então basta eu seguir aquele líder. As pessoas imaginam que é tipo Jesus, então basta ficar andando atrás de Jesus que eu estava salvo, né? E a coisa não é assim que funciona, né? Não é dessa maneira. O que é interessante por conta disso, esses seres mais espiritualizados, eles são pessoas estranhíssimas muitas vezes, sabe assim? Completamente fora do padrão, às vezes são pessoas esquisitas, sabe? Por quê, né? Porque eles não estão ali para satisfazer as nossas necessidades de valores sociais, de coisas assim que a gente considera importantes. Eles estão ali exatamente para trazer atrito para nós, né? Porque a gente precisa do atrito para crescer. Então, é muito interessante, assim, as pessoas elas ficam procurando mestres ou grupos ou coisas desse tipo para fugir do atrito, quando, na verdade, é o contrário o caminho. Sabe, outro dia eu vi uma postagem de um amigo meu, que eu gostei muito também, onde ele falava o seguinte, né, o caminho, aquela história que a Bíblia fala, né, que a porta estreita que é o caminho do crescimento e a porta larga não, porque é verdade, né? A porta larga seria o quê? Eu tô só no churrascão, eu tô só nas viagens, eu tô só nas baladas, etc, sabe?
Isso daí não leva para absolutamente lugar nenhum. É gostoso, é gostoso. A gente deve fazer, se tem vontade, deve fazer, é claro, tá? Não Claro. vai, mas isso daí a gente está na inércia. A gente está lá no nosso deitado eternamente em berço esplêndido, né? Os nossos prazeres e as nossas questões, né? Isso não nos leva para lugar nenhum. O que nos leva para lugar nenhum? Poxa, olha, poxa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. O que nos leva para alguma coisa? Quando a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma frustração, a gente passa por uma perda, a gente passa por algo assim que a gente não queria, sabe? Infelizmente, é isso que vai nos levar para algum lugar, sabe? Porque é isso que vai atritar nossa mente, vai fazer a gente pensar, vai fazer. É gostoso? Não é, sabe? É difícil, mas infelizmente a gente só vai procurar alguma coisa, só vai crescer por conta desses obstáculos que a gente tem. É muito comum a gente ver a pessoa assim, que a pessoa que ela vai procurar espiritualidade em função de uma perda, em função de uma dificuldade, de alguma coisa desse tipo, sabe? Porque aquilo faz ela questionar, poxa, mas por que que eu estou passando por isso? Sabe? Poxa, eu sou uma pessoa que faz tudo direitinho, etc. Eu deveria de estar tudo maravilhoso na minha vida e não está. Por que que isso está acontecendo comigo? Né? Ela vai procurar. Automaticamente, em busca, né, de uma resposta para aquilo, ela vai procurar, sabe? Mas ela quer procurar alguma coisa que dê uma resposta para ela e que depois então fique tudo calmo, tudo tranquilo, entendeu? Né? E não existe isso, né? Não existe. São ondas, sabe? Elas vêm, elas te derrubam, você se ergue, depois em outra onda te derruba de novo, né? E isso a gente percebe, né, Grego? Isso daí a gente percebe no nosso próprio organismo, né? No decorrer da vida, as etapas da vida, obrigando a gente de tempos em tempos a rever alimentação, a rever hábitos, a rever atitudes, né? A rever condutas, né? De tempos em tempos a gente pelo próprio caminhar da nossa vida, a gente se vê em situações onde a gente é obrigado a rever tudo isso, né? Então a gente nunca, se a gente não fosse isso, a gente seria eternamente aquele jovem de 15, 16 anos, né? E estaria ainda naquele oba-oba de repente, né? E a gente não teria aprendido o que a gente aprendeu, né? A gente aprende muito mais pelas dificuldades, infelizmente, pelos conflitos, pelas dificuldades, do que pelas coisas que deram certo, né? As coisas que deram certo, que legal, foi aquilo, etc., sabe? Mas não traz o aprendizado que a dificuldade traz, né? A gente não tem que ser masoquista, ficar procurando dificuldade, né? Mas o que acaba acontecendo? Eu acredito, então, que o guru verdadeiro, ele não seria aquela pessoa que te ensinasse a como se livrar da dificuldade. Sabe? Ele seria alguém que te ensinasse uma nova maneira de ver essa dificuldade para você lidar com ela de um modo diferente e conseguir aprender como que você extrai uma lição daquilo. Sabe? Então, né, ele não vai te dar não, evita isso. Não, sabe? Quando acontecer isso, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, presta atenção no outro. Olha para você, veja as tuas reações, como você se sente, presta atenção, sabe? E aí, de repente, a partir disso, você começa a se ver dentro daquela dificuldade, ver as tuas reações, ver as tuas percepções. Poxa, olha, realmente, se eu reajo dessa maneira, isso daqui não é legal. Esse pessimismo com que eu estou vendo essa situação não é legal, sabe? E aí, de repente, você começa a ver o problema com outros olhos, e aí aquele problema passa, você vê ele como mestre, você vê ele como um desafio de escola, sabe? Uma prova, né? Que a partir do momento que você passa, você é graduado e você muda de ano, muda de colégio, alguma coisa assim, né? Então, ele deveria te ensinar isso, né? E não resolver o problema para você, entendeu? Eu Né? gosto, eu lembro bem, nós temos praticamente a mesma faixa etária, né?
mas eu assistia muito mais no passado. Hoje não assisto televisão, praticamente nada. Não sei, um noticiário ou outro, algum documentário. Eu me lembro dos filmes orientais, e eu adorava muito, tipo Kung Fu, por exemplo, né? Não é por causa da pancadaria, das porradas e todo esse negócio, mas sim da filosofia, e ele preparava o gafanhoto da vida, os gafanhotos da vida. É ou não é? E determinada hora ele sumia, acabou, deixava o gafanhoto voar sozinho, né? E com toda aquela bagagem fantástica. Então, o gafanhoto, por exemplo, estou usando esse aí, como tem outros tantos exemplos que vocês devem cada um rememorar, com uma bagagem que pode seguir em frente. Ele sentia saudade do guru dele, com um agradecimento, não que não fosse uma dependência. Que bacana que eu convivi com ele, que bacana que ele me passou tanta coisa boa, que eu só tenho a agradecer. Se ele pudesse estar aqui, eu ia dar um abraço nele, mas não dependente dele. Então, é essa. Por que, que essa filosofia, por que, que tudo isso existia no passado, Cacilda? É isso que eu me cobro muito, contesto muito, não entendo nada. Por que que no passado as coisas eram muito mais puras, muito melhores, muito, sei lá como, rapaz. Por isso que todo mundo tem saudades do passado, com as coisas boas e com as coisas ruins, né? Coisa que eu amanhã, não sei quanto tempo eu vou viver ainda, mas amanhã eu posso dizer com certeza, estou falando aqui na frente de vocês aqui, não sei, para uma, duas pessoas, não importa. Eu não vou ter saudade nenhuma dos dias atuais. Não vou ter. Você está rindo? Verdade mesmo, pô. Não, eu estou rindo que é o seguinte, sabe o que eu lamento? Assim, infelizmente, eu sou pessimista em relação ao futuro, sabe? Eu lamento muito ter que morrer e voltar, e voltar no futuro. Imagina só, né? Para você ver como. Aí você percebe que esquecer o que passou acaba sendo uma bênção, senão seria Sem insuportável, né? dúvida. Você voltar com lembranças de tempos mais tranquilos e etc. Né? Então, você vê que se essas histórias forem boas, de evolução escambau, nós somos lixão, meu. Nós estamos aqui vivos, com saúde e todo esse negócio, mas lixão, porque para estar aqui, presenciando isso aqui, sendo conivente com isso aqui, porque a gente não consegue mudar nada, né? Ah, consegue sim, porque se você despertar uma pessoa, já fez sucesso. Já valeu a pena, né? Filosofia, meu amigo, filosofia está cheio, livro, faculdade, um monte de coisa. Eu quero ver na prática. O problema é porque é só prática, né, Grego? Claro, É pô. aquilo que a gente assimila, aquilo que a alma assimila, realmente é a única coisa que a gente leva. Disse tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. É a única coisa que a gente leva. O resto, cara, o resto é Nada. interessante, né? Assim, os antigos, eles falavam para mim assim: presta atenção, existe o quadro e existe a moldura, né? E o que acaba acontecendo hoje? A gente está muito preso na moldura, sabe? A gente fica. A moldura é o modo como aquele quadro vai se apresentar para nós, né? E a gente fica discutindo a moldura, sabe? E o quadro mesmo, ninguém olha para o quadro. É verdade, pô. Sabe, é isso aí. Então a gente está assim, e a gente hoje a gente está nesse momento exatamente, né? Eu vejo, sabe, Grego, sabe, a humanidade ela tem fases assim como a gente tem, né? Então, a gente tinha a fase da infância, depois a fase da adolescência, né? E depois chega um momento que a gente chegou na fase adulta, sabe? Então, esse passado que a gente lembra, etc., né? Tá muito da humanidade, inclusive, está muito ligado à infância, à adolescência, sabe? São os nossos olhos, né? O nosso modo infantil, nosso modo adolescente de ver as coisas, né? Só que chega um momento que a gente precisa sair disso e a gente precisa encarar com a realidade de um adulto. E agora nós estamos sendo chamados para isso, né? Porque assim,
Por exemplo, né, eu adoro história, estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra, Sim. então, né, inclusive a invasão da Grécia, tudo, sabe, assim, o que acaba acontecendo, né, Grego? A gente no século passado, a gente viveu um período horroroso, sabe? Aqueles anos 40, aquele pós-guerra, aquilo foi um negócio terrível, né? Sabe, assim, então a gente vê coisas monstruosas acontecendo, né? Ou seja, né, o mundo também não era aquela coisa tranquila, bela, como a gente imagina, né? Mas é engraçado, né, que a gente tem uma tendência a romantizar o passado, né? A gente tem tendência a romantizar o passado, né? Faz parte, né, do nosso processo, né? Eu me sinto bem assim, sério, eu confesso aqui. É, faz parte, né? Mas é claro, né, que existem muitas coisas assim, muitas coisas do passado que são difíceis, que são dolorosas, né? E talvez assim a gente evite de tocar nelas, mas elas precisam ser mexidas, né? Não tenha dúvida, eu concordo Elas com precisam ser vistas, precisam ser mexidas, caso contrário, a gente não cresce. A gente fica eternamente assim, idealizando aquilo, né? Ou coisas nesse sentido, né? eu concordo. Falou para Então, você. eu tive uma infância assim, é muito engraçado, né? Eu tive uma infância difícil, né? E o que acaba acontecendo, né? Por mais difícil que tenha sido, eu guardo na memória, eu fico mais com as coisas boas, as coisas ruins, eu cito, eu lembro, etc. Mas eu lembro como sendo assim uma coisa de passageira e etc, né? Mas assim, né? As minhas lembranças elas ficam focadas mais nos sentimentos bons que eu tinha na infância, né? Isso na É, adolescência também, coisas desse tipo, tá? Né? Mas assim mas existem questões dentro de tudo isso, né? Que são questões difíceis e que infelizmente a gente não pode passar por cima delas, né? E eu é acho que a verdade. humanidade está nesse momento, sabe? Assim, a humanidade, é claro, a gente teve muitos avanços, tá? Em uns sentidos, mas em outros a gente continua infantil, a gente continua dependente, a gente continua assim, né? Despreparado, né? Então, o que acaba acontecendo? Não adianta, né? Essa som volta, né? A luz do Avatar, quanto mais perto a gente vai chegando dela, né? Mais a sombra vai aumentando, exatamente para que a gente, Foi para bom. que a gente possa pegar e transmutar essa sombra. Foi bom. Ela não pode, a sombra a gente não elimina, né? Porque ela faz parte, né? Ela não pode ser eliminada. O universo foi criado dessa maneira, não tem como eliminar. Mas ela tem como ser compreendida, ela tem como ser a gente através dela a gente aprender, a gente crescer, né? Ela acaba sendo um mestre para nós. Aí é dessa maneira que a gente precisa olhar. Mas São não esses volta, mas ela é a razão da gente estar aqui, né? são os Caso gurus, contrário, a gente estaria lá no Nirvana e etc, né? são os gurus, os nossos gurus, assim, nesses aprendizados são Os nossos gurus são as gurus. nossas sombras, na verdade. Ó, para eu encerrar aqui, eu hoje estou tô de pé, assim, vamos dizer, a minha motivação hoje é o meu passado, sabe? Pode até soar esquisito, né? Mas talvez porque hoje o que a gente está presenciando, nós estávamos falando antes de entrar no ar aqui, né? Que nós estamos presenciando hoje é brincadeira. A gente não fazia nem ideia que um dia a gente pudesse vivenciar isso. Então aí eu me coloco, como você acabou de bem dizer agora, eu volto para o passado, onde eu vivo muito no passado, né? Vejo tudo aquilo como era, como foi, com todos os bons e os ruins, como você falou, as coisas boas, e, e sei que aquilo existiu, porque está em mim, está vivo É, aqui em mim. Em assim sendo, é uma esperança, mesmo que seja a maior utopia da paróquia, que, de repente, puf, num passe de mágica, não sei lá o quê, aconteça e a gente possa
trazer aqui todas aquelas situações do passado, a moral, a ética, a fraternidade, os bons costumes, tudo isso aqui para o presente, né? Isso é a minha motivação para continuar me mantendo hoje. É interessante, né, Grego? A gente vê o passado era muito mais aquariano do que o presente, né? Os vizinhos, a relação dos vizinhos, dos amigos, das comunidades. Tudo. Era muito mais aquariano do que hoje. Hoje é todo mundo idealista, fechado, né? Olhando no celular. Então, a gente vê que realmente as coisas são assim, né? A grande questão do... Todas as vezes, isso na astrologia também é assim, né? A gente tem os aspectos ligados ao passado no nosso mapa, tá? Todas as vezes que a gente se confronta com um desafio ligado ao futuro, a gente se recolhe no passado. Sabe assim? Então, por isso é interessante, né, que e aí você vai vendo nos movimentos musicais, nos movimentos da arte, Sim, etc, sim. né? E sempre ele vai até um certo ponto e depois ele volta para o passado. Depois vai até um certo ponto e volta para o passado, né? Isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? Sabe? Que é pulsando. É passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Né? Só que como o futuro ele é um enigma para nós, né? E a gente não está preparado para uma coisa completamente imprevisível, incompreensível, então a gente pega, a gente volta para o passado. Como a gente não tem alternativa, né? Sigamos em frente fazendo o que a gente acha que é correto, né? É, Cada um no seu processo, cada um na sua força, naquilo que crê e tudo, né? E eu vou encerrar sem fazer aquela individual, junto com você. Ou seja o seu próprio guru, meu querido, minha querida que está vendo aqui. Você tem muita coisa aí dentro para ser externada e tem muito conhecimento que você nem sabe que você tem. Eu estou vendo, estou assistindo o que eu estou falando aqui também. Está servindo para mim. Então é isso. Não procure nada de guru exterior. Procure essa identidade, essa sabedoria que você tem, porque você veio de algum lugar, você veio da fonte. Você não pode falar em fonte se você não acreditar na fonte. Então, se somos eu, Renê, você, se somos parte da fonte, nós temos todos os recursos da fonte. Basta então que os deixemos externar. viu, Grego? Só para completar isso, né? Que é interessante, ninguém procura algo que não conheceu. É isso aí. Ninguém procura algo que não experimentou. Sabe Perfeito. assim, né? Se eu estou procurando espiritualidade, se eu estou procurando conhecimento, eu Isso já tudo. conheci, eu já experimentei, senão eu não estaria procurando, tá? Nem saberia o que era, nem saberia o que era. Eu nem Exatamente. sabia o que era, isso daí seria completamente indiferente para mim, tá? Então é interessante as pessoas pensarem e lembrarem disso, né? Se você está procurando algo, você já tem aquilo dentro de você. Né? Falando tudo. O que você precisa, de repente, é alguém que te ajude a olhar para isso. Mas quem vai fazer esse trabalho de olhar para isso de entrar nesse contato e tudo é você mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Né? Perfeito. Mas lembre sempre disso, que se a gente está procurando algo é porque a gente já tem aquilo, né? Já experimentou aquilo, já está, de alguma maneira, em algum canto de nós, mas tem que procurar. Muito bem lembrado. Gente, fraterno abraço, um feliz sempre para todos e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu, Renê. Valeu.